O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos com o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças, adolescentes, seus envolvimentos com a sociedade, numa parceria do Grupo Dedica de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da TV da Universidade Federal do Paraná. Hoje vamos falar sobre um tema que está causando muito conflito, muita discussão, felizmente, porque falamos sobre adolescentes em conflito com a lei e as medidas socioeducativas. Conosco, o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, procurador de Justiça. E eu gostaria, doutor Olímpio, o senhor participou há pouco tempo de discussões na Câmara dos Deputados a nível nacional, tanto sobre o SINASA, o Sistema Nacional que coordena as medidas socioeducativas, como da discussão da diminuição da maioridade penal. Então, eu queria que o senhor contasse para nós um pouco sobre como isso anda no nosso país. Bem, tanto no Congresso Nacional como um todo, e no Senado e na Câmara dos Deputados, existem comissões especiais que estão tratando desse tema. Eu tive a oportunidade de participar o mês passado chamou-se lá de Seminário Nacional das Medidas Socioeducativas, organizado esse evento pela comissão especial da Câmara dos Deputados, que trata, então, reuniu Sim. e trata das medidas socioeducativas. Bom, o depoimento que eu fiz lá, em primeiro lugar, foi reiterar o posicionamento contrário à diminuição da imputabilidade penal. Sim. Indicando de um lado, e enfim, é bom que isso fique muito bem claro, de que o artigo 228 da Constituição Federal, que prevê a imputabilidade penal somente a partir dos 18 anos, sujeitando os menores de 18 anos a uma legislação especial, não há dúvida de que se trata de uma cláusula pétrea. Há uma regra constitucional do artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, dizendo que determinadas matérias são insuscetíveis de modificação por emenda constitucional. Sim. Somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte é que pode modificar essas denominadas cláusulas pétreas, como a separação dos poderes, como o voto universal, enfim, como a República Federativa. Sim. Então, são regras que o legislador constitucional diz desde logo que é impossível se apreciar emendas constitucionais tendentes à modificação dessas chamadas cláusulas pétreas. Dentre elas se encontram os direitos e garantias individuais. E eu não tenho dúvida em dizer que, em relação ao adolescente autor de ato infracional, a garantia de que ele será submetido a uma legislação especial e receberá medidas socioeducativas, diferente, portanto, das penas, se trata de um direito individual e que, portanto, não pode ser modificado pelas emendas. Infelizmente, quando nós chegamos próximo de períodos eleitorais, eu não diria que todas as propostas sejam oportunistas, acho que eu estaria generalizando demais. Mas muitas sim, porque sabem que a população, até por desconhecer a existência das medidas socioeducativas, até por não saber que o Estatuto da Criança e do Adolescente, através das medidas socioeducativas, já responsabiliza os adolescentes autores de ato infracional, a população se manifesta maciçamente a favor da diminuição da imputabilidade penal. Então, Sim. os candidatos, querendo obter a votação dessas pessoas, eu diria alguns levianamente, outros por ignorância, enfim, Sim. acabam apresentando uma proposta que é constitucionalmente inviável. Não é possível mudar esta regra constitucional. Por outro lado, e aí eu, enfim, faço a observação exatamente nessa perspectiva, que eu já disse, a maioria da população que é a favor da diminuição da imputabilidade penal acha que hoje
os adolescentes praticam, esse é o discurso da manipulação ideológica, né? Que os adolescentes praticam o crime que quiser, que não acontece nada. Né? Que há uma impunidade, que eles não são responsabilizados pelos atos infracionais que praticam. Quando, na verdade, a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente é de que nenhum ato infracional pode deixar de ser julgado pela Justiça da Infância e da Juventude. E quando é comprovada a prática do ato infracional, a esse adolescente se aplicam as medidas socioeducativas que vão desde uma advertência, a obrigação de reparar o dano, a inserção no programa de liberdade assistida, até a restrição ou privação de liberdade. Então, para os casos mais graves, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê segregação, privação de liberdade, o encaminhamento do adolescente para uma unidade de internação em regime fechado, tanto quanto ocorreria com adulto. A diferença é que, ao se executar esta medida, o que se busca é atender às necessidades pedagógicas desse adolescente. Enfim, é construir um projeto de vida para esse adolescente que seja diverso da criminalidade. Por isso, o raciocínio mais elementar é esse. Ou, em relação ao adolescente que praticou ato infracional, nós tentamos resgatá-lo para a vida social, através das medidas socioeducativas, através, nos casos mais graves, da medida de internação, com as unidades que possuem equipe multidisciplinar, enfim, que interferem nesse processo de transformação que o adolescente vive, ou nós vamos entregá-lo definitivamente para a criminalidade, né? Encaminhando para que cumpra, então, a sua formação dentro de um ambiente extremamente promíscuo, né, de violência física, de violência psíquica, de violência sexual, possivelmente já integrando um grupo criminoso. Os grupos criminosos hoje dominam o sistema penitenciário brasileiro, ou seja, devolvendo depois esse adolescente para a sociedade um cidadão de pior categoria. Essa é uma das discussões. A outra é em relação às medidas socioeducativas. O que se pode fazer em relação às medidas socioeducativas para que elas, enfim, cumpram com a sua finalidade. E aí a crítica que se faz, é necessário fazer, e eu fiz lá, a lei que trata do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, é do ano passado. É de 2012. Sim, muito pouco tempo. Não foi nem implementada. Agora que se criou um grupo intersetorial para o acompanhamento do cumprimento da lei. Agora, semana retrasada. Quer dizer, nós estamos querendo mudar algo que sequer foi devidamente implementado. Não só com as unidades de internação, porque, enfim, nós temos que reconhecer que em determinadas situações é necessário mesmo interromper um ciclo delinquencial de um adolescente e retirá-lo da vida social nessa perspectiva de poder atender às suas necessidades pedagógicas, né, como eu disse, de que ele possa construir um projeto de vida, etc. Mas, para além das medidas socioeducativas, as medidas socioeducativas de internação ou de inclusão em casa de semi-liberdade, tem as medidas socioeducativas em meio aberto, que são as melhores das medidas, entre elas a medida de liberdade assistida, que importa no acompanhamento desse adolescente por uma equipe multidisciplinar, e mais, não só o acompanhamento do adolescente, mas a própria família do adolescente, né? Se considerando que o adolescente não é um ser que para isolado na realidade social, que integra uma família, que por sua vez integra uma comunidade, e que muitas vezes promover socialmente esse adolescente vai importar em promover também a própria família. Quer dizer, nós temos que implementar essas medidas, nós precisamos criar os programas necessários para a implementação das medidas socioeducativas, especialmente essas de meio aberto, da prestação de serviço à comunidade, né, onde ele passa a praticar atos positivos em relação à sociedade, superando aquele ato negativo que ele praticou, que foi o ato infracional, e esse do programa de liberdade assistida, que faz com que o adolescente seja reinserido no sistema educacional, porque a grande maioria dos adolescentes autores de ato infracional estão fora do sistema educacional. Então, a ideia dele ser reinserido, a ideia dele poder ter atividades de iniciação profissional, de profissionalização, e poder, portanto, ingressar de forma adequada no mercado formal de trabalho. Quer dizer,
a necessidade, né, de se criar as condições necessárias para que as medidas socioeducativas previstas no Estatuto e no SINASE, na lei do SINASE, possam produzir os efeitos, enfim, que se espera delas. Mas quanto tempo demorou, né? Nosso Estatuto é de 1990, nós temos aí 23 anos e as leis das medidas socioeducativas vêm do ano passado para cá. Então, como ficaram perdidos esses adolescentes, enquanto se discutia muito em aumentar, ou diminuir, né, a sua maioridade penal. Mas eu penso assim, doutora Olímpia, veja, e como se faria, então, a diferença? Porque como psicanalista, como médica de adolescentes, eu posso dizer que muitos vão cometer os atos infracionais porque faz parte do contexto em que vive, eles são estimulados a isso, são usados para isso. E que pena, porque a sociedade falha com essa criança que cresce nesse meio que direciona para isso. Mas muito poucos vão ser aqueles que são criminosos, ou, na nossa linguagem, os perversos. E como se faz a diferença desse, quando eu coloco um menino que acaba acompanhando alguém da sua família, alguém do seu grupo, num roubo, né, daquele que assalta e que pode participar de um assassinato? Como se faz isso? A primeira observação que eu gostaria de fazer é que, em relação à lei do SINASE, né, já se entendia, e eu entendo assim, que o próprio Estatuto já indica, né, como as medidas socioeducativas devem ser executadas, com um plano de acompanhamento individual, enfim. Né? Já está Agora, lá, né? o SINASE foi para reforçar aquilo que ainda não vinha sendo feito em relação às medidas socioeducativas. Sim. Especialmente nesse aspecto, né? De ter um plano de acompanhamento individual regular, que a Justiça da Infância e da Juventude possa verificar para e passo, né, a execução da medida socioeducativa. Sim. É um equívoco, né, se encaminhar para uma unidade de internação. Sim. Um adolescente que, quer dizer, a própria lei diz que as medidas socioeducativas de privação de liberdade devem estar informadas pelos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Quer dizer, não se pode banalizar a aplicação da medida socioeducativa de internação para aquele que não há necessidade, né? Quer dizer, usar, e daí eu volto a falar na liberdade assistida, o acompanhamento, a orientação por uma equipe especializada e tal, como a melhor forma de... Até porque você segregando, é difícil você ressocializar alguém que está segregado, que está longe da família, que está longe da comunidade. Então, é preciso, em primeiro lugar, ter bem claro a excepcionalidade da medida de internação, que ela enfim, embora necessária, insisto, é a medida que pior tem condições de obter êxito. Sim. Por isso a discussão lá na Câmara, e eu reforcei essa ideia, porque a maioria das propostas acabam se direcionando no sentido de ampliar o prazo da medida de internação, que hoje é de 3 anos, tem proposta para 5 anos, tem proposta para 8 anos. Quer dizer, você vai dar mais do pior, em vez de investir naquelas medidas que são melhores, né? Agora, quando se faz o discurso da necessidade, aí também a conotação com a tua pergunta, quando você faz a fundamentação da necessidade da ampliação da medida, lembrando que 3 anos na vida de um adolescente, dessa pessoa em peculiar fase, é tempo, né, enfim, extraordinário, não é jamais pode ser considerado pouco tempo, né? E se faz a comparação, inclusive, da resposta de uma medida socioeducativa de 3 anos de internação, que depois pode haver uma progressão ainda para uma casa de semiliberdade e ainda depois para uma liberdade assistida, né?
E você faz a comparação com a situação de adultos e nós vamos ver que, em muitos casos, a resposta dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ao contrário do que diz, que é porteira aberta da impunidade, etc., é mais rigorosa até do que a resposta dada para um adulto que pratica um homicídio simples. Né? Ele cumpre 1 ano. Pois é. Né? 1/6 da pena, a pena mínima. Né? Se tratar de uma pessoa com bons antecedentes, a pena máxima é de 6 anos, e ele cumprindo 1/6 da pena, portanto, 1 ano, ele já é colocado em liberdade. E as pessoas acham que o adolescente ficar 3 anos privado de liberdade é pouco tempo. Mas o que eu queria trazer nesse contexto da discussão, e foi também o que eu levei lá para a reflexão da Câmara dos Deputados. Nós podemos fazer um intervalo? Pode. Então, estão me avisando que a gente tem que fazer um intervalo. Tá. E a gente continua já com isso que o senhor levou para a Câmara dos Deputados. A gente volta já com o nosso tema medidas socioeducativas. Até já. Olá, continuamos então com o nosso programa Sem Brincadeira e falamos hoje com o Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto. Falamos então sobre medidas socioeducativas, o adolescente em conflito com a lei, e estamos terminando o primeiro bloco falando da diferença, né? Vamos dizer, do crime, vamos falar de crime de uma pessoa adulta maior de 18 anos e o rigor que é dado a esse crime, a essa pessoa, na sua pena. E quando se trata de adolescente, que muitas vezes isso é uma pena proporcionalmente muito maior. Ou não seria nem proporcionalmente, né? Seria de equivalência maior. Então, é bom sempre ter as pessoas terem em mente, né? Sim. Que às vezes a resposta do Estatuto da Criança e do Adolescente, com uma medida socioeducativa privativa de liberdade, especialmente a internação, ela é mais grave. Né? Ela pode significar a permanência da privação de liberdade maior do que de um adulto. Mas o que eu estava dizendo é que quando se fala, e se tem falado muito, né, nessa perspectiva de se ampliar, então, o prazo de internação, o próprio governador de São Paulo, né, apresentou uma proposta nesse sentido, enfim, pessoas do partido dele se mobilizam. Então, quer dizer, eu faria, então, um comentário lateral, né? Que quando se fala em execução de medidas socioeducativas, a gente pensa em execução adequada. Né? Claro. Eu dou exemplo de São Paulo, das FEBEMs de São Paulo, como o espaço mais inadequado para o objetivo de ressocialização de um adolescente. Né? Nós temos, o Conanda sugere que as unidades de internação tenham por volta de 40 internos, para ver esse acompanhamento individualizado e tal. E as unidades da FEBEM de São Paulo, há tempo atrás, tinha de 2.000 internos. Absurdo. Isso é absurdo. Então, aquele mesmo que deixou de cumprir com... Aliás, o SINASE tem uma regra importante agora, que é responsabilizando o administrador que deixa de implementar as condições necessárias para a execução das medidas socioeducativas. Não teria dúvida de dizer que o governador Alckmin seria um desses responsabilizados. Né? Bom, muitos seriam, né? Muitos seriam. Mas o que eu queria dizer é que quando se defende essa proposta de ampliação ainda maior, de um prazo que já é grande para quem, insisto, está na fase peculiar da adolescência, né? E as pessoas normalmente se fixam em casos, né? Em casos que a mídia, né? Os meios de comunicação social acabam dando uma proporção extraordinária até por se tratar de um adolescente ou autor. E em muitos desses casos, aí que está essa outra situação que eu levei a essa comissão estadual da Câmara dos Deputados, para que a gente possa
efetivamente regulamentar esta matéria, que não foi regulamentada devidamente, pela sua complexidade, eu reconheço, Sim. pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e não foi regulamentada agora pela SINASE, que são os casos daqueles adolescentes que apresentam, eu vou pôr entre aspas, né, dupla inimputabilidade, ou seja, eles são inimputáveis porque têm menos de 18 anos, mas, ao mesmo tempo, eles também são inimputáveis em razão de transtorno mental. Um transtorno mental que, ao tempo da ação ou omissão, impediu, eles não tinham, esses adolescentes, ao tempo da ação ou omissão, eles não tinham capacidade para compreender o caráter ilícito do fato que praticavam, ou eles eram inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Sim. Então, na verdade, se trata de um adulto que apresenta transtorno mental e ele é isento de pena. Você não aplica a pena para alguém que não tem nem capacidade de compreender o caráter da pena. Sim. Né? Em relação ao adolescente, é muito mais. Quer dizer, o que adianta você aplicar uma medida socioeducativa para uma pessoa que é inteiramente incapaz de entender o conteúdo da medida socioeducativa, da possibilidade de alteração de comportamento e tal. Então, a proposta é de que, tal qual ocorre com os adultos, que quando identificado, claro, por laudo médico especializado e tal, a existência de transtorno mental, que esse adolescente seja isento de pena, e a ele seja aplicada, então, uma medida de tratamento, sim, ou num tratamento médico hospitalar ou ambulatorial, enfim, mas que ele receba o tratamento. Porque hoje você, sim, pega esse adolescente que tem transtorno mental e coloca numa unidade de internação. Ele, em uma semana, ele desestabiliza toda a unidade, né? Ele, sim, enlouquece toda, porque ele precisa de tratamento e não da medida socioeducativa de internação. Né? A sociedade precisa ser protegida, mas ele também precisa do tratamento adequado. Exato, para não acontecer isso que você falou, daqui a pouco dele retornar à vida social sem uma avaliação médica, psiquiátrica adequada, dizendo que, olha, ele não está em condições de convívio social. Sim. Então, nós pegamos, é o caso do Champinha, né? Uhum. Que inventaram, porque a lei não tem ainda um regramento específico sobre isso, inventaram, depois que ele saiu da unidade de internação, o Ministério Público entrou com um pedido de internação, de interdição dele, ele foi considerado inapto para os atos da vida civil, em razão de transtorno mental, e daí ele está internado, mas está internado também numa unidade que não responde às suas necessidades de tratamento. Quer dizer, é uma violência em cima de violência. É uma coisa absurda, porque daí, recentemente, se esteve lá, falou-se com o advogado dele, perguntou, mas quando que ele vai sair? Ele falou, olha, acho que nunca. Quer dizer, então, nós temos essa lacuna que agora a discussão sobre as medidas socioeducativas precisa resolver, que é essa questão desse adolescente que é inteiramente incapaz de entender, né, o ato que pratica ou de se determinar de acordo com esse entendimento. E tem uma outra faixa que em direito penal se chama de semi-imputabilidade, é aquele que não é plenamente capaz. E no direito penal, daí o juiz faz, ou ele aplica diante da situação dele, também por orientação especializada, médica, ele daí faz o juízo. Se, para aquele caso, ele deve responder a uma pena ou deve ser internado numa casa para tratamento médico-psiquiátrico. Né? Então, acho que esse tema é um tema, claro, ele tem uma complexidade muito grande, né, para ver como é que se vai resolver isso, quer dizer, ele recebe uma medida de tratamento, daí ele completa 21 anos, né? Como é que você faz daí na sequência, você encaminha ele para uma outra, eu até estava pensando outro dia com uma saída, né? Talvez a gente pudesse ter um estabelecimento, porque ele deverá ir para um estabelecimento médico psiquiátrico, né? Para adolescentes, né? Sim, talvez a gente pudesse estender até
Estatuto da Juventude, né, prevê 29 anos, né? Talvez ter estabelecimentos que possam atendê-lo, né, isoladamente e com uma faixa etária até esse previsto no Estatuto da Juventude. Enfim, é um tema que requer reflexão e que requer mais do que a intervenção, ainda que positiva, pela experiência de muitos, inclusive do pessoal da área jurídica, mas especialmente agora a intervenção daqueles da área médica, né, daqueles que têm conhecimento e que precisam orientar como é que se faz daí uma resposta adequada para esse adolescente. Sim, e temos, né, todas as entidades científicas ligadas à adolescência, eu tenho certeza que poderiam e deveriam participar, como Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Psiquiatria, as instituições de psicologia e psicanálise. Me parece que é um tema que não dá para resolver de um lado só, né? O que eu vejo, atendendo crianças vítimas de violência, o quanto algumas delas vão caminhar para serem as vítimas, mas outras vão caminhar para ser os agressores. Então, quando nós falamos desses adolescentes em conflito com a lei, estamos falando já de uma falha da família, uma falha da sociedade, uma falha do diagnóstico, né? E teríamos que recuperar. Desculpe, só seguindo essa tua linha, para eu não deixar aqui, né? Porque as pessoas estão sempre preocupadas com a ampliação da violência, com o aumento da criminalidade e tal. Deixar bem claro, né, que em relação aos adolescentes, como também em relação a adultos, mas vamos falar da infância e da juventude. O que nós temos é que cuidar da infância e da juventude. A melhor fórmula para a prevenção da futura criminalidade é a garantia da efetivação dos direitos fundamentais da população infanto-juvenil. Então, se quer evitar, se não se quer um adulto violento, praticante de crime e tal, vamos cuidar da infância. Quer dizer, nós temos hoje milhões de crianças e adolescentes que vivem na marginalidade, né? Ou seja, à margem dos benefícios produzidos pela sociedade. Claro que nem todos eles, felizmente, se encaminharão para a criminalidade. Mas muitos deles, por falta de oportunidade mesmo, em razão de exercício de direitos fundamentais, vão ser impulsionados no sentido da criminalidade. Então, a melhor fórmula para impedir que eles se dirijam da marginalidade para a delinquência é criar assim como que uma ponte de ouro da marginalidade para a cidadania, né? Para garantir que todas as crianças e adolescentes, e essa é a proposta do Estatuto da Criança e do Adolescente, de que todas as crianças e adolescentes possam exercitar direitos que hoje parte da população infanto-juvenil já exercita. Que todas as crianças tenham direito à educação, à saúde, à cultura, ao lazer, à profissionalização, enfim, esses direitos que são indispensáveis para o futuro exercício até da cidadania. Certo, a gente está terminando o nosso programa, eu agradeço muito a nossa conversa, agradeço a atenção de vocês e convido vocês a pensarem um pouco mais sobre o tema. A gente volta na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!